Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para melhorar o aprendizado dos nossos queridos alunos, professores, superintendentes e todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Tá bom? Nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição de número 5 da classe de adultos, que vai tratar do tema Motim em Família. Nós estudaremos a respeito da liderança de Moisés, que está escrita em Números capítulo 11 e capítulo 12. Iremos ver que durante a liderança de Moisés houve então murmurações da parte do povo, tá bom? Nessa lição nós temos 3 pontos e nós apresentaremos 3 dinâmicas específicas relacionadas a cada ponto. Mas antes de entrar aqui, quero convidar a você que não é inscrito ainda, para que você possa se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, deixar também seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas, ok? O texto áureo dessa lição está em Filipenses capítulo 2, versículo 14, que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A verdade prática diz o seguinte: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. No contexto familiar, no contexto de Moisés, Arão e Miriam, que eram irmãos, houve então murmuração da parte de Arão e Miriam, que influenciou de certa maneira o povo, a queixar-se contra a liderança de Moisés. E para esta lição aqui, eu já quero trazer aqui a primeira dinâmica. Vai tratar do primeiro ponto, aonde diz o seguinte: a influência negativa da murmuração. A nossa mente ela pode ser influenciada tanto para o bem quanto para o mal. E essa dinâmica vai tratar justamente isso, a influência que o ambiente pode trazer para a nossa mente, para a nossa pessoa. E para essa dinâmica, o professor vai levar para a sala de aula um balão, pode ser de qualquer cor. Eu trouxe aqui para os irmãos ver um balão rosa. E aí, o professor pode levar qualquer outro balão de qualquer outra cor. Antecipadamente, ele vai combinar com os alunos da classe, falar que o balão por exemplo, esse aqui, eu combino com meus alunos antes e digo para eles que esse balão aqui é vermelho, para eles dizer que o balão é vermelho. E vou deixar um aluno da classe sem combinar essas coisas, para ele ficar no meio ali da conversa ali, sem entender nada, certo? Os irmãos entenderam? Eu combino com a classe para dizer que esse balão, no meu caso aqui que é rosa, falar que é vermelho. E uma pessoa, eu não combino nada, não digo nada, para ver como é que ela vai reagir diante dessa dinâmica, tá bom? E aí o professor vai chegar com o aluno na classe, vai apresentar o balão e vai dizer assim: meus irmãos, que cor é esse balão? Vai perguntar para um aluno: que cor é esse balão? O aluno vai dizer: esse balão aí é vermelho. Aí pergunta para outro aluno que ele combinou antecipadamente para falar que o balão aqui é vermelho, certo? E aí os alunos vão dizer, ele pergunta para um, pergunta para outro, o professor vai perguntando, e os alunos vão dizer que o balão é vermelho. Aquele aluno que não foi combinado nada, que não está sabendo de nada, ele vai ficar se questionando: gente, esse balão, ele não é dessa cor. Mas aí o professor vai continuar fazendo as perguntas para os outros alunos, e os outros alunos vão dizer: olha, esse balão aqui, ele é vermelho. Aí vai chegar um momento que o professor vai fazer assim, vai perguntar para aquele aluno que cor é o balão. O balão, aquele aluno que ele não combinou que cor é o balão. O aluno vai pensar por alguns segundos, e aí o professor vai observar a reação dele, os alunos também vão observar, Naturalmente, o aluno vai ficar uns 5 segundos, 10 segundos pensando no que vai responder. Porque ele está vendo que o balão é rosa, mas o ambiente, os alunos que estavam à sua volta falaram que o balão é vermelho, ele vai ficar naquele impasse, E aí o professor vai acabar com a dinâmica, fechar a dinâmica dizendo o seguinte: olha, esse aqui foi só uma brincadeira, eu combinei com os alunos antecipadamente, esse balão aqui ele é rosa,
mas eu combinei antecipadamente para eles falarem que era vermelho, só para você perceber o quanto o ambiente que nós estamos podem nos influenciar, né? Da mesma maneira, a influência teve ação negativa da murmuração por parte do povo de Israel, né? E principalmente de Miriam e de Arão, que foram duas pessoas que eram ligadas da família de Moisés, mas que conseguiram influenciar o povo de maneira negativa a murmurarem contra, né, a liderança de Moisés. Aí o professor pode ler ainda o seguinte texto, que está escrito no segundo subtópico desse primeiro ponto, onde fala sobre a primeira queixa, que diz: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com um inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderia ter ficarem no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Diante de tudo que o povo viu, diante dos milagres, da coluna de nuvem, da coluna de fogo, do maná que descia do céu de maneira milagrosa para alimentarem eles, mesmo assim, né, por causa de algumas pessoas que começaram a se queixar, a murmurar, alguns foram influenciados negativamente. E isso também pode acontecer comigo e com você, se a gente não nos atentarmos a estudar a palavra de Deus, a conhecer a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostaram dessa primeira dinâmica? Dinâmica simples, clara e objetiva para você aplicar aí na sua sala de aula. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E eu já quero trazer aqui a segunda dinâmica deste ponto aqui. A dinâmica vai tratar sobre a inveja. É um sentimento malicioso que corrói o ser humano e que traz todo tipo de malefícios para a sua vida. Ou seja, a inveja, ela é definida por alguns autores como um sentimento que deseja estar no lugar de outro, deseja ocupar o lugar de outro. E para essa dinâmica aqui, para este ponto, o professor vai levar para a sala de aula um papelzinho com um formato de objetos. Por exemplo, eu trouxe aqui para os irmãos o formato de um quadrado e o formato aqui de uma caneta. Isso aqui é uma caneta, viu, irmãos? O professor vai fazer, né, levar para a sala de aula um papel com um desenho de um formato de alguma coisa, né? Tá bom? Eu trouxe para apresentar aqui para os irmãos, né, um cartãozinho e uma caneta, certo? O que acontece? Nesse papel, se o professor perguntar para os alunos qual é o objeto que se encaixa mais nesses dois desenhos, os alunos vão saber responder. Eles vão dizer, olha, a caneta se encaixa mais aqui, né? E o cartãozinho vai se encaixar mais aqui. Ou seja, eles já têm o seu lugar pré-determinado, né? Já estão com seu lugar garantido, ou seja, o lugar de cada um já está predeterminado por Deus. Cada um tem seu lugar aqui neste mundo. Para cada pessoa existe um propósito, para cada pessoa existe um lugar determinado, uma posição determinada, melhor dizendo, para que essa pessoa possa exercer, possa fazer, né, as suas atividades. E aí, o professor vai dizer o seguinte, olha, da mesma maneira que essa caneta já está com o lugar dela pré-determinada aqui no mundo, ela não pode ocupar esse espaço, porque esse espaço não é para ela, é esse espaço. Da mesma maneira, o cartão, ele vai ocupar esse espaço, não pode ocupar esse espaço porque é diferente. Da mesma maneira, nós, como servos de Deus, os cristãos,
todo ser humano ele tem um lugar pré-determinado aqui na Terra, uma posição pré-determinada aqui na Terra, ou de liderança, né? Ou de aconselhamento, ou Deus levanta para poder fazer alguma obra dentro da igreja. Ou seja, existe um lugar, existe um propósito, existe uma missão, né, pré-determinada, num lugar pré-determinado para cada pessoa, né? E aqui o que aconteceu foi o seguinte: Miriam e Arão, eles achavam que a liderança de Moisés também fazia parte, eles poderiam então participar dessa liderança. Movidos pela inveja, eles desejaram se colocar, eles se colocaram no lugar de Moisés. Eles queriam então, né, fazer com que essa liderança de Moisés pudesse então ser compartilhada por eles. Eles se sentiam também líder, porque Miriam era profetisa e Arão era sacerdote. Então eles se sentiam também líderes daquele povo. E eles se colocaram no lugar de Moisés. Só que a liderança era de Moisés. O Deus falava face a face com Moisés, o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, não tinha liderança para Arão e nem Miriam. O próprio Deus não tinha estipulado uma posição, um local de liderança para eles. E eles queriam tomar esse local, queriam, né, fazer parte deste mesmo local em que Deus tinha colocado Moisés. E foi isso então que aconteceu com que o coração dos dois fosse sucumbido, fossem consumidos pela inveja. E eles então fizeram então esse mal, essa influência maligna diante do povo, para que o povo então pudesse então ir contra a liderança de Moisés. Aí aqui o professor pode ler o seguinte texto no primeiro ponto, para explicar para os irmãos, ainda no primeiro subtópico desse segundo ponto, que diz o seguinte: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também a nós? Número 12, versículo 2. É aqui que foi um questionamento que Arão e Miriam falaram, né, que está escrito aqui, porque eles achavam também que Deus estava falando com eles, né, mas a liderança era de Moisés. E aí, continuando, o professor pode ler o seguinte: uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Ou seja, a inveja não traz esse sentimento. O sentimento de estar no lugar do outro, um sentimento de querer aquilo que é do outro. É isso que a inveja faz no coração do ser humano. Tá bom, meus queridos irmãos? Ponto número 2, segunda dinâmica. Se você gostou, curta, compartilhe também, porque eu tenho certeza que será bênção aí na sua sala de aula. O ponto número 3, e eu vou tratar aqui da terceira dinâmica, vai tratar sobre Moisés, um homem manso e humilde. A palavra de Deus vai dizer que Moisés era muito manso, era o homem mais manso da terra, né? Por causa dessa mansidão, ele era então uma pessoa que tinha o domínio próprio, que tinha os controles das suas emoções. Ele era uma pessoa que tinha o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Ou seja, para a população, para o mundo, a pessoa ser manso é sinal de fragilidade, mas biblicamente é sinal de resistência, é sinal de domínio próprio, é sinal de equilíbrio. E para este ponto, o professor vai levar para a sala de aula, para a dinâmica número 3, um grãozinho, pode ser de feijão. Eu trouxe aqui um grão de amendoim, dá para ver, né? O grão de amendoim, o professor vai fazer uma comparação aqui desse grão com a questão da mansidão, tá bom? O professor vai dizer o seguinte: olha, esse grão é pequeno, né? O tamanho dele pode parecer, né, uma fragilidade, certo? Uma fragilidade, mas embora ele sendo pequeno, ele é resistente, né? Ele não é fácil de se quebrar. Se a pessoa tentar quebrar ele assim com o dedo, não quebra. Se a pessoa tentar apalpar assim com a mão, quebrar, ele não quebra. Ou seja, existe toda uma diferença num grão. Esse aqui ele tirou a casquinha, mas não quebrou, tá vendo? Então, ele é pequeno, parece aparentemente ser frágil.
mas ele é resistente, que significa o quê? Que ele tem uma resistência, ele é duro, simboliza então equilíbrio de mente, né? Direção de mente focada naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja, certo? E aí o professor pode fazer essa seguinte dinâmica: o grão é frágil, o grão é pequeno, para o mundo parece ser pequeno, para o mundo parece ser frágil, mas a resistência dele interior, né, demonstra, né, fortalecimento vindo da parte de Deus para aquela pessoa. E aí o professor pode ler o seguinte texto ainda no terceiro subtópico, no terceiro ponto, no primeiro subtópico, onde diz o seguinte: na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é também uma das qualidades do fruto do Espírito, como eu falei para os irmãos do Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, nem sempre e nem, né, para o mundo parece ser uma coisa, mas o que importa para Deus é o nosso interior, é a nossa resistência, a nossa perseverança em fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer, em cumprir o nosso propósito aqui na terra, o nosso objetivo aqui na terra, segundo a vontade do Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? 3 dinâmicas específicas, simples, fácil, bem rápida para fazer. Se você quiser acrescentar mais coisas, fiquem à vontade, use a sua criatividade, né, para fazer mais, quiser acrescentar mais coisas. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar muito a sua escola bíblica dominical. Nós temos também um segundo canal de leitura da palavra, vou deixar o link na descrição. E também, se você quiser nos ajudar, é só clicar no coraçãozinho valeu aqui e contribuir também para que esse canal possa melhorar cada dia mais, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.